Uma senhora com mais de 100 anos, sempre recebeu muito bem, de braços abertos, com muito amor, carinho, calor de gente boa. Essa era a minha casa. Eu cheguei nela com poucos meses de vida. Eu e o meu cão Rex, que ficou comigo até os 13 anos. Foi uma partida triste, a falta de um amigo, lágrimas em profusão. Nesse lar ficou gravado os meus gritos de dores, das minhas fraturas, o medo de tomar uma queda, o temor de ir para a escola e não ser bem recebido. Nessas velhas paredes também ficaram os meus primeiros lampejos de desejo, a vontade de ter uma fêmea do meu lado. As minhas noites de solidão, as lágrimas derramadas pela saudade, pela certeza que naquele momento a vida poderia ter me dado mais do que a dor. A certeza de que tudo que eu queria era o bem-estar de todos e o meu. Uma coisa que a gente chama de felicidade. A vontade, sabe, de ter uma mão afagando a minha cabeça e dizendo que eu era importante, que era amado. Ah, essa eu tinha. Era a minha avó, minha tia e meu tio Góis, que sempre dizia que eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse, que eu nunca baixasse a cabeça, que ninguém era melhor do que eu, sabe? Eles me ensinaram que tamanho não é documento e que o medo é para os fracos, que não mereciam a vida, e que a minha vida era mais do que uma dádiva de Deus, que já tinha passado por tantas coisas e eu continuava aqui firme e forte. Tudo isso me deu força, me deu coragem para enfrentar a vida. Nunca me senti coitadinho, muito pelo contrário. Eu tive tudo para me isolar, desde a dor física, o medo dessa bomba que eu carrego dentro de mim, medo de dar um espirro mal dado e quebrar uma costela, como já aconteceu, até o preconceito. Me perguntaram uma vez se eu me chateava quando uma criança fazia alguma pergunta mais forte. Eu disse que não, e não me chateou mesmo, porque a criança, ela pergunta tudo na inocência, ela não pergunta por maldade. Se por acaso ela faz uma pergunta um pouco mais forte, é porque ela ouviu alguém falar aquilo, uma pergunta mais elaborada, aquilo ali não partiu da cabecinha dela. Mas isso é a vida, né? Já um adulto, ele não precisa falar, ele não precisa nada. A única coisa que ele precisa é um olhar. O olhar, às vezes, fala mais do que as palavras. Mas essa minha senhora, mais do que centenária, ela foi testemunha de tudo na minha vida. Meu primeiro beijo foi ali, como outras coisas. Assim como a dor da primeira rejeição, clara e o porquê.
Foi entre aquelas paredes. Minha senhora não era a mais bonita da rua, mas ela era mais imponente, sabe? Pela idade e pelo tamanho. Lembrança de um passado de riqueza da minha avó, quando ela, filha de rico fazendeiro, administrava aquela casa. Por aquelas portas já passaram políticos importantes, milionários e até jagunços. E naquela época o fazendeiro rico tinha os seus jagunços. As festas eram as mais concorridas, onde as moças das famílias tradicionais, como diziam, elas iam lá mostrar suas roupas novas, que os pais mandavam trazer da capital. E também era uma chance de ver os rapazes naquele momento. A cerveja diziam que rolava a noite toda, derramava, era como se fosse uma mina. Vinhos dos mais variados sabores, de todos os gostos. Baco lá ia se sentir em casa, ia se sentir feliz. O namoro era na base do olhar, na dança, no máximo, um toque de mão. Esse era o namoro da época. Foram tempos de Semana Santa, de Natal, de mesa farta, onde se chamava quem tinha pouco para se alimentar dos quitutes e das delícias que ali saíam. Tempos áureos, meu Deus. Depois veio a pobreza. Os amigos das senhoras se afastaram. Foi se acabando o glamour, veio a solidão dos pobres. A pobreza, ela parece que tem dentes, ela sai a comer tudo. Comidas finas desaparecem, móveis, roupas lindas e finas, até as paredes a pobreza come. Ela é implacável, ela come tudo. Pessoal, foi decaindo tudo. Quando foi do meu tempo de novo morador, eu só sabia das histórias do passado. E eu ficava a imaginar essa maravilha. Era maravilhoso pensar em tudo aquilo. As pessoas, o som das bandas, de instrumentos de metal, que era o que tinha na época, os costumes, as roupas. Ficava a imaginar as pessoas que eu já tinha visto só em fotos. Era muito bom. Eu suspirava de saudade de um tempo que eu não vivi, sabe? Mas logo eu me transformava para a minha realidade, ali entre aquelas paredes velhas, sem uma pintura, descascadas. Todo ano eu sonhava. No final do ano eu sonhava que eu imaginava que ia pintar aquela casa. Pintar pelo menos por dentro. Mas o dinheiro era curto, nunca dava. Ficava sempre para o próximo ano. Esse ano nunca chegava. Eu ficava triste, porque ali era o meu palácio. Mas eu era muito feliz ali.
Logo a tristeza passava, com a presença dos meus amigos que chegavam a me rodear. Apesar de eu viver numa casa que não tinha energia elétrica e nem água encanada, nossa, como eu era feliz. E hoje eu vejo que não precisa você morar num palacete para você ser feliz. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tinha, com as crises de esquizofrenia do meu tio Góis, que ele na loucura dele era mais lúcido do que muita gente que eu conheço. Muito inteligente, sabe? Cuidava de mim, me dava carinho 3 vezes mais do que meu pai deu. Aliás, meu pai nunca me deu, mas tio Góis, mas também não senti falta, porque eu tinha tio Góis para cuidar de mim. Esse meu tio era simplesmente, meu Deus do céu, eu não sei nem dizer assim o que é que ele significava, sabe, em minha vida. Porque ele foi tão bom, ele foi uma pessoa tão boa para mim. Então foi o que aconteceu. Todo esse tempo que eu fui feliz, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por tudo que eu recebi lá, sabe? Apesar de tanta coisa que eu passei, né? Mas lá naquele lugar eu tinha um aconchego, tinha uma mão grande que protegia, tinha o pedido de desculpas, mas a vida prega peças. E um dia eu tive muitas fraturas e tive que sair de lá para procurar tratamento num lugar maior, que tivesse mais recursos. Eu nunca mais voltei lá a morar naquele lugar. Fui ficando. Depois voltei, mas a senhora já estava abandonada. Fui, desci, lágrimas nos olhos, alisei aquelas paredes. Como a pedir perdão por ter deixado. E foi como se eu sentisse ela falar para mim: tá perdoado, filho. Mas sempre que eu podia eu ia lá. Venderam essa casa a um amigo meu de infância, um dos que muitos brincaram comigo ali, naquela casa. Quem diria que aquele garotinho um dia ia ser dono dali. O garoto, graças a Deus, virou um senhor bem sucedido. Mas ele mandou passar um trator em cima. Vi por fotos. Isso tem mais de 9 anos. Só sobraram uns pés de algaroba que ficavam lá no final do muro. Vi isso por fotos. Desde já eu nunca mais tive coragem de ir lá e ver aquele terreno vazio. Mas eu tenho que voltar. Eu vou enfrentar isso que eu tanto tempo porque a minha amiga não existe mais, mas eu irei. Eu vou filmar e colocar aqui no canal. Essa casa aí da capa do vídeo é a minha amada senhora, imensa, 600 metros quadrados.
Casarão antigo, feito de materiais que hoje não se usa mais. Tijolo cru, madeira nobre, lá em cima na época que era farto. Lá nem calor fazia de tão alta que a casa era, porque tinha um pé direito, acho que de mais de 4 metros. Essa foto aí que tá, estavam fazendo uma pracinha em frente, na década de 70. Eu acho que era isso. Mas isso é um desabafo, porque nosso lugar é a nossa casa, não importa como ela seja. Eu sei que quer assistir isso, morando numa mansão, num casebre, vai entender o que eu digo. É o seu lar, mas é seu aconchego.